Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Ärzte die Wahrheit. Hoje é dia 13 de junho de 2026. Vou fazer a leitura de uma postagem sobre a fome falsa, sobre alimentação e outros assuntos relacionados. O vídeo será grande e se você sentir que eu falo devagar, você poderá acelerar o vídeo no BitChute ou no YouTube. Postagem do dia 12 de junho de 2026. Como é a fome real? As corrupções, inversões e modificações em tudo e em todos dentro desse mundo insano e desumano. Por que o sistema manipulou e corrompeu o funcionamento dos corpos? Corpos que participantes que chegam ao mundo se sentem nascidos neles, para aumentar o desafio de viver dentro deles. Tudo aqui é baseado em desafiar seu original, que não está no corpo, mas se sente nele e precisa cuidar dele como se fosse ele. Ele é você dentro do jogo e é você fora dele. Só que lá fora do jogo, ele não é você humano, entendeu? Eu já deixei a explicação em vídeos antigos e hoje lancei mais postagens lembrando essas explicações. Quando aqueles que puxam nossas cordinhas, nos fazem sentir fome no lugar de sede, dão ao corpo sinal de fome no lugar de sede, ou apenas dá aquela fome por dar para confundir. O que ele ganha? Suas cenas. O que são as suas cenas? Reações. E o que serão essas cenas e reações? Comportamentos. E dessa confusão vai haver o quê? Obesidade, diabetes, problema no coração, baixa autoestima, porque o corpo vai ficar deformado e a mente vai ficar confusa, principalmente porque na sociedade estar gordo não é saudável e também estar gordo, mesmo que a pessoa não fique feia, não é saudável realmente. O corpo não foi desenhado para suportar muito peso. Não há discriminação aqui com as pessoas obesas ou gordas. Por favor, não invertam o sentido das minhas palavras. Não interpretem de maneira errada. E isso é feito também para ele poder culpar você, ao mesmo tempo que ele quer que você se perca nas suas ciladas. Ele faz com que você dê brechas para que ele possa fazer seu corpo passar por algumas situações e ter a desculpa de que você é o culpado, você não está comendo bem, você não está cuidando direito do seu corpo, entre aspas. Toda a culpa será sempre sua, nunca desse mundo. E também essa situação, esse estado seu, vai dar lucro para as firmas, indústrias e para participantes que estão no jogo, como poderosos, milionários, super ricos, etc. Vai ajudar a indústria alimentícia e farmacêutica também. A moda, os acessórios, livros, vão escrever muitos livros sobre isso, aos autores, médicos, terapeutas, nutricionistas, atividades, todos eles do jogo. E aqueles pequenos nós que são obrigados a estudar, e os médicos verdadeiros da massa, mas os principais são deles. E todos esses primeiros que eu citei, que são do sistema, serão recompensados quando você sair prejudicado. Tudo dentro do jogo recebe recompensa quando você está enganado, prejudicado, manipulado, idiotizado, usado e abusado. Os nossos corpos estão diferentes de tempo em tempo. E agora, você está se sentindo assim? Muitas pessoas estão se sentindo assim, diferentes e confusos. Eles acrescentaram, ajustaram ou retiraram alguma coisa dos corpos que habitamos no jogo como sendo nossos, para nos fazer reagir, experimentar o corpo e tudo no jogo de maneira diferente. E com isso, além, nos deu muitas outras coisas que estão em outros vídeos, mas isso aqui é sobre a fome falsa. Dessa maneira, eles também nos deram essa fome falsa. Nosso cérebro, o controlador de todos os órgãos, conforme as explicações do sistema, não consegue mais diferenciar fome de sede. Não é fome, mas a pessoa come.
Se bebesse 150 ml de água só para o corpo decidir se é fome mesmo, já ajudaria. Vou relembrar a mente de vocês como é a fome real. Ontem eu deixei umas frases do meu Facebook. Nesse quadrinho do dia 11 de junho, não é fome. Você percebe como fome. Espere o momento de fome real. Jejum. Após as 14 horas, fica mais fácil esperar. E por que eu disse fome real? Porque ela é diferente da falsa. A fome real, se você não estiver comendo sem controle ou erroneamente direcionado pela fome falsa, você vai sentir sabores, vai apreciar o alimento, diferenciar texturas, vai sentir enquanto come os aromas, o cheiro certo, vai haver a harmonia do paladar e do olfato. Com tudo isso, vai haver mais prazer e satisfação. Vamos ao que eu disse ontem. Por que eu disse às 14 horas, no dia de jejum? É que até às 14 horas você ainda sentirá mais dificuldade, principalmente quem está acostumado com doces, carnes, massas. Se comer mais legumes e verduras, sem muitos viciantes no alimento, você conseguirá controlar muito mais. Para algumas pessoas, essa situação fica mais difícil até as 12, 13 horas e outras até as 15 horas. Você precisa testar e conhecer esse corpo que nasceu. No meu corpo, ele fica até as 14 horas mais difícil. Tem época quando o meu corpo está mais limpo, eu consigo mais tempo. Quando eu era crudívora, eu poderia ficar dias e dias. Quando eu era vegetariana, sem comer nada da indústria, eu também poderia ficar dias. Depois que eu não tive mais condições financeiras e fiquei só vegetariana, e às vezes eu como coisas dessa alquimia, da indústria, que não é o saudável, do saudável que o sistema fixou, que a gente fique bem, então eu já não consigo mais tão facilmente. Bom, vamos a uma historinha agora. Vamos supor que você comeu um dia antes com amigos uma pizza e algumas coisinhas lá pelas 21h50. Daí você chega em casa e, se tiver sorte, você não vai estar com fome de novo e vai dormir. Pois é, faça jejum no dia seguinte para aliviar seu corpo dessa pizza. Se você não trabalhar, será mais fácil e pode começar a qualquer hora, ok? Ok. E se você trabalhar, poderia começar na sexta ou sábado. O que eu quero é que vocês testem se conseguem trazer a função de diferenciar fome de sede e a reconhecer a fome falsa. Aliás, na fome falsa, você come e ainda quer comer mais. Não sente o sabor como quando come com a fome real. Isso é garantido. Sabe, comer para usufruir desse sentido, paladar puro. Quando eu tinha o meu coelhinho, quando ele comia aquelas folhinhas, ele dava sempre preferência às coisas naturais e eu já contei a vocês que eu tinha que ir atrás das folhas para ele, porque ele era da natureza. Eu resgatei ele na natureza, ele estava perdido da mãe e não achava. Ele comia aquelas folhas de uma maneira, de um paladar limpo. Totalmente limpo, ele apreciava tudo. Eu tentei comer as folhinhas e fui ali, tentando com o meu cérebro separar as coisas, os sabores, o gosto. E eu falei, nossa, o meu corpo está tão intoxicado com o mundo de alimentação do sistema que eu estou rejeitando, né, esse sabor, essas coisas. Mas o baby, ele não tinha essa corrupção. Aliás, ele nem gostava de experimentar o que eu desse do sistema. Sabe essas coisas que as pessoas compram para os coelhinhos que eles compram em lojas? Esses coelhinhos de lojas, infelizmente, eles já estão manipulados para aceitar e ser tratados de maneiras diferentes, recebendo as coisas do sistema, e por isso eles precisam ir mais para veterinários, e tudo isso já foi falado em outros vídeos, ok? Em um vídeo antigo meu, eu contei a vocês de uma amiga que ela tinha criado o filho dela distante de tudo, só no vegetarianismo, e ele não conhecia nada das indústrias porque ele só comia as coisas que eles plantavam. E o menino não conhecia esse negócio de bolacha, biscoito, nada industrializado. E quando a mãe apresentou a ele, aos 15 anos, ele decidiu
não consumir, porque ele já tinha sido acostumado e ele até evitou de ficar experimentando. A mesma coisa do meu coelhinho, ele colocava a língua ali, cheirava, tal, e saía fora. É o mesmo a gente deve fazer, evitar, porque se experimentar, a gente pode viciar. Com certeza eles fazem alguma coisa direto nos alimentos, ou na nossa mente, ou um ajustamento nos corpos, porque do jeito que os nossos corpos ficam e a gente os sente diferente, está óbvio que tem uma interferência. Vamos continuar. E vamos supor que você comeu mais tarde no dia do jejum. Nesse dia, chegou às 14 horas, aí você sentiu que já poderia começar a ficar mais tempo sem comer, que já não estava sendo mais difícil, aquela vontade de comer estava diminuindo. Aí foi indo, e você até pensava em comer, ia para a cozinha e falava, mas eu ainda não estou com o estômago aberto para comer. Então você voltava, procurava outras coisas para fazer, chegou às 18 horas, você percebeu, nossa, talvez seja melhor eu comer para não ir dormir com a barriga cheia, mas você sentiu que poderia chegar até às 20 horas sem comer nada. E aí você esperou mais um pouco. Ou talvez você não quer dormir com essa barriga cheia e acaba comendo lá pelas 18 horas. No dia seguinte, você já acorda melhor e mais disposto. Vamos supor que nesse dia seguinte, por hábito, você poderia tomar o café da manhã, mas prefere esperar aquela sensação de fome real, aquela que você sentiu lá perto das 18 do dia anterior. E aí acaba prolongando até as 12 horas ou 13 horas. Aí 13h30 você sentia um pouco mais de fome, mas ainda não é aquela fome que tem um alarme, aquela sensação, ela é bem diferente, é um tipo de sinal do corpo. Daí você espera mais? Poderia esperar mais e mais, mas de repente alguém te liga, fala de problemas que te estressa e você recebe aviso de fome. Não é a fome real. O que fazer agora? Você acaba percebendo que isso é fome de impulso, acionado pelo estresse. Ok, vamos lá, você está com fome. É uma fome falsa, mas você está com fome, nervoso, e você tem que colocar alguma coisa dentro de você. Você tem que ter alguma recompensa e você vai para a cozinha. Não coma logo um prato grande. Tente isso. Pegue o pão, tempere como gosta, salada, manteiga de caju, se for vegano, um creme de berinjela, ou se come comida de impressora, vale imitações de carne de produtos veganos. E depois seu sanduíche está pronto. Não morda, corte-o em 3 partes, separe-as. Agora prepare uma caneca de 350 ml de chá. E não tenha problema. Por que isso? Você sabe que tem alguns chás que não se pode tomar mais do que 3 vezes ao dia. Você procura ler pelo Google ou peça informação para outras pessoas que conhecem sobre chás que você pode tomar várias vezes ao dia. Essa primeira vez, você vai tomar 350 ml de chá, já é bastante, portanto, tem que ser um chá que não vai te fazer mal. Você pode também tomar 250 ml ou 150, é só para dar aquela sensação de barriga cheia. Se tiver que sair, não tome, porque pode dar vontade de ir ao banheiro. Pronto, agora você pode comer parte desse pão com essa caneca de chá. Salve o restante. Vá fazer algumas coisas, se tiver que sair, fazer compras. E se acabar ficando em casa no tédio, assista filmes de ficção científica para análise e não para se abobar. Isso vai tirar o foco da sua mente para a fome e vai entrar num foco, num estado de análise e vai prestar atenção a detalhes superficiais do filme. E se sua mente for boa nessa, se ela treinou já ou está treinando, ela vai até pegar mais detalhes escondidos nas cenas e também na interpretação das dicas e pistas que eles deixam nesses filmes. Como eu já disse, dicas e pistas deles não significa que são todas boas. Tem as boas, as ruins, as enganadoras, etc. Mas você ainda está com fome e não consegue se concentrar. E já passou 1 hora. Ok. Vai lá, pega a outra parte, prepara água com leite vegetal. Veja se esse leite não tem óleo de girassol, rapsol ou qualquer outro óleo e faça ele mais fraco. Se você não está acostumado com essas bebidas vegetais, no início vai ficar estranhando. Eu já me acostumei. Eu nunca tomo nada que seja tudo completo. Por exemplo, porque as coisas sempre vêm mais forte.
ou mesmo de alguns medicamentos, como para dores. Eu tomo a metade e espero. Se não passar, então tomo outra metade, porque meu corpo é pequeno e às vezes a metade já resolve. Não é o caso de um antibiótico e outros, você tem que pensar e conhecer muito bem seu corpo e a situação em que ele está, o problema que ele está, para você fazer isso. Das dores, você pode fazer? Não tem nem importância eu dizer a você, você pode testar. A dor está forte, dor de cabeça? Toma metade. Se não passou, então você pode tomar outra parte, mas outros remédios não façam isso que eu estou falando, porque vocês podem se prejudicar. E o que eu estou dando agora a dica para vocês de diluir ou de tomar menos, não serve para tudo. Por favor, não deixem a mente infantilizada para achar que é para tudo. Eu estou dando algumas situações e também estou avisando que foi comigo e com vocês é diferente. Vai ser diferente. Por isso que vocês têm que conhecer o corpo de vocês e analisar bem tudo que você está passando, a situação toda e todo o seu histórico de vida, de saúde, etc. Daí você comeu essa segunda metade e deu uma quietada. Você continua a assistir o filme ou se movimenta. Não precisa grandes esforços. A memória do seu corpo saberá que se fizer todos os dias 10 minutos, já imaginou você fazer todos os dias 10 minutos, 15 minutos ou 30 minutos por dia, alternando às vezes, né? Tem dias que você vai fazer mais, tem dias que você vai fazer menos. Um dia que você não fizer, não tem problema. Isso tudo está memorizado. Apenas não fique muito tempo sem fazer, porque daí então vai entrar no processo de atrofiação e os músculos vão enfraquecendo, desativando-se. Infelizmente, o sistema fez isso. Mas não pense que será uma atrofiação imediata. Tem que ser muito, muito tempo. Ele espera, o corpo sempre fica esperando mais um tempo. Mas depois, quando não vem resposta, né? Não recebe aquilo que ele precisa. E principalmente, por mais que a gente não conheça o nosso corpo, por mais que seja manipulação do sistema, se ele colocou aquilo lá, vai acontecer. O que você tem que fazer é tentar cuidar desse corpo o melhor possível, porque é isso que ele fez. Ele quer desafiar. O seu corpo não é a sua primeira prisão aqui no mundo? E quando ele manipulou esse corpo para se tornar esse grande desafio, quando ele manipula, ele acrescenta, ajusta esse corpo de tempo em tempo, dizendo para a gente que é isso aqui que vai fazer bem, é isso aqui que vai fazer mal, tal. Você tem que seguir o que vai fazer bem, porque se ele está dizendo ali que vai fazer mal, para alguns vai fazer mesmo. E ele vai fazer de um jeito que você dê a brecha, que você saia fora daquela linha, porque o corpo não é seu, é dele. Só que a gente pensa que é nosso de um sentido, mas não é nosso. Mas se você tiver cuidado com ele, fica quase mais seu do que o do sistema. Se você cuidar dele bem, de maneira que você o conheça, você até tem um pouco mais de controle sobre ele do que outras pessoas que se entregam. Elas não têm força para resistir, assim como tem pessoas que não têm força para resistir às ciladas do sexo e de tantos outros comportamentos mentais e físicos. Mas estamos num jogo e ele vai tentar fazer com que você não tenha cuidado com o corpo. Ele vai tirar suas possibilidades e ele vai fazer você dar mais atenção para outras coisas do que para o corpo. Eu sei que vai ter todas essas tentações e que serão obstáculos imensos para alguns, por mais que a pessoa deseje muito, alguma outra coisa vai tirar a força dela. Mas eu estou supondo que você vai tentar e vai conseguir. E quando não conseguir, tenta de novo. E não faça promessas e não barganhe com nenhum personagem do invisível poder que o sistema já deu. Pois se você pedir, você vai ser enganada ou vai pagar um pedágio muito caro para sair de uma coisa e passar para outra. Exemplo, eu vou dar para vocês antes de continuar a ler o meu texto. Eu já falei a vocês que aqui não há a abundância que eles falam que tem, mesmo que pudesse haver. Não deveria faltar nada para ninguém. As faltas aqui são cruéis demais. E que quando uma pessoa pede, aqui funciona desse jeito. É tomar lá, dá cá. Tira de um, dá para outro, tira de outro, dá para um. E eu percebi que quando eu pedia para mim mesmo,
E eu nem precisava elevar meus pensamentos para nenhum desses personagens. Bastava eu pensar comigo mesma. Eu gostaria tanto de emagrecer esse mês. Eu tô me sentindo pesada. Sabe o que me faziam? Eu ficava doente. Eu ficava com diarreia, e ficava com alguma coisa ruim, me deixava riada de cama, ou num estresse danado que eu não podia comer, ou sofria alguma desilusão, alguma coisa acontecia que eu parava de comer e emagrecia. E eu comecei a perceber, ei, eu não quero esse tipo de coisa. Eu quero emagrecer naturalmente. Eu quero parar de ter fome sem ter que ficar doente para parar de comer. As pessoas não percebem quantas vezes elas já ficaram doentes para poder acontecer coisas na vida delas, quantas vezes elas já perderam coisas físicas, mentais, materiais, o que for, para poder receber. Elas estão pagando pedágios por tudo que elas pedem. Eu já deixei essas explicações em meus vídeos, ok? Também sobre o pedágio que a gente paga tudo aqui. Até a substituição de uma porcaria do sistema para outra, você paga pelos seus suprimentos, você paga tudo. Eles nos roubam tudo. Esse sistema não tem nada, ele absorve tudo da gente. Mesmo que o corpo é dele, quem vai estar ali naquele corpo é um dos participantes que vai entrar aqui no esquecimento e não sabe de nada e vai estar aqui para ser o quê? Manipulado, usado, abusado, etc. Mas vamos voltar à leitura do meu texto. Eu espero que eu não me distanciei muito para vocês continuarem a entender. Continuando, daqui a 1 hora ou 2, quem sabe, aí você vai sentir fome e vai tentar se segurar mais. Se não conseguir mesmo, coma a terceira parte. E se 3 partes não forem suficientes, na próxima vez, corte-as em 4. O importante desse exercício de descanso e mudança de foco é que haja mais líquido, movimento, a própria mudança de foco, pensamentos e a calma. E eu digo isso porque quando eu tentei conhecer o meu corpo, eu já fiz de tudo, todos e tantos testes com ele, e eu não posso passar para vocês porque não sou médico. E é meu corpo, é diferente de vocês, tem um histórico diferente. E mesmo que nós fôssemos iguais, todos os corpos iguais, o que você comesse, o que você pensasse e sentisse, tornaria a gente diferente, certo? Então eu tenho receio de falar e alguém fazer besteira e depois me culpar. Mas essas informações que eu estou dando agora não me colocarão em perigo. Vamos continuar. Quando você perceber que você está comendo uma coisa que você comeria na mesma hora, mas em pequenas porções, você se distraiu, assistiu filme, saiu, movimentou um pouco. Isso acabou desviando um pouco também o poder de controle do programa da fome falsa que foi acionado pelo estresse. Então, vocês acham que o sistema não iria dar um jeito de sabotar os sinais de fome, sede, frio, calor, desejo sexual e tudo que faz parte desse corpo que a gente habita? Claro que ele iria, claro que ele faz. São desafios para o nosso original, da mesma maneira que nós aqui em jogos online há uma infinidade de desafios e eventos. Ok, para te ajudar mais ainda, presta atenção se seu corpo está inchado, com aparência do que chamam de gordo, obesidade, essas deformações que eles deram através de alimentos ou disfunções, que são as manipulações que dão aos nossos corpos para nos culpar e criar novos desafios dentro de outros desafios. E é claro, gente, tudo isso que acontece com nossos corpos há vários motivos, é resultado de várias experiências ruins que passamos aqui, das pressões que o sistema já nos deu, e eu já expliquei a vocês, todas as pressões, todas as doenças vêm de pressões que eles fazem com a gente, fora aquelas doenças de deformações físicas e tal, mas todas as outras vêm das pressões que a mensagem quis tanto que vocês prestassem atenção. Nós ficamos doentes porque estamos vivenciando, comendo, lidando com coisas que não queríamos, que não deveríamos, e isso vai nos dando todas as doenças. E, claro, depois tem uma ramificação, tal, e eu não vou explicar tudo de novo, ok?
Eu fiz uma série de vídeos sobre nossos corpos e entre eles havia vídeos sobre as ondas do sistema. Na alimentação, as ondas que ele oferece. Sabe quando vem aquela onda e vem, faz tal? Essas explicações, causas, motivos, todo tipo de mentira, enganação, manipulação, ajustes, acréscimos e acionamento da parada das funções, tornando-as disfunções no corpo. Não vou repetir tudo para não cansar a todos, também porque essas explicações estão em outros vídeos, tanto os antigos quanto os recentes. Continuando sobre as ondas, você tem que escolher uma dessas ondas de alimentação, saúde, bem-estar, dietas natural, alimentação natural saudável, estilo de vida, reeducação alimentar, nutrição, etc. Por falar em nutrição, vocês lembram lá pelo 2020, 2021 ou 2022, não lembro, quando eu quis abrir toda uma tutação sobre a nutrição, sobre a mentira de tudo que eles falam pra gente. Foi um ataque, foi um baque tão grande contra mim que eu tive que parar. Talvez o nosso corpo realmente precise de alguns minerais, algumas coisas que eles chamam de vitaminas. Vitaminas eu ainda tenho até algumas. É vitamina mesmo? É isso? A explicação? Por exemplo, nós precisamos da vitamina C. É o que eles fixaram isso, que você pode ter algumas doenças se não tiver essa vitamina, que nós precisamos também de alguns minerais e tal. Mas os nomes, as explicações, os detalhes de nutrientes e como eles funcionam dentro do corpo e tudo é desenhado e mostrado para a gente, né? Essas coisas me deixam bem em dúvida. E o pior, você nem consegue duvidar. Porque se você duvidar e ficar doente, ali tem uma explicação que serve como a prova do que você está passando, que você está sentindo. Encaixa direitinho, porque ele faz isso. Não precisa ser a verdade, precisa que ele dê a prova, e a prova está ali no teu corpo, está ali na sua situação. Então, sua mente está sentindo aquilo. O que eu estou falando é das coisas que ficam escondidas, a parte mágica do corpo, assim como a parte mágica da tecnologia, que eu já expliquei para vocês. Por exemplo, quando eu expliquei sobre uma técnica, uma tecnologia feita pelas pessoas de madeira, e tem umas rodas, uns encaixes, e você vê as coisas funcionarem ali, ao vivo, acima da terra, não é? Que você pode tocar e entender como se funciona, mas a tecnologia que é colocada assim na parte invisível, é assim que acontece, sabe? É esses aparelhinhos aqui que fazem acontecer e as pessoas têm que acreditar, porque está acontecendo. A mesma coisa do corpo. As pessoas acreditam porque elas estão sentindo, elas estão vendo. Se você machucar e cortar a pele, você está vendo sangue ali, você viu que cortou e está saindo sangue. Agora, eles falarem que tem uma proteína que faz isso, faz aquilo, e tem uma enzima lá dentro. Algumas dessas explicações, nomes, e situações que eles explicam vêm da parte mágica do corpo, que você não tem a possibilidade de saber se é verdade ou não. E não confie nesses aparelhos que eles têm para provar, olha, aqui está um verme, aqui está uma bactéria. Eu já expliquei isso em vídeos antigos. Essas coisas já podem vir de firmas montadas. Mesmo que você trabalhar lá montando, você não vai saber como elas foram feitas realmente. A mesma coisa de olhar o céu, o espaço, todos esses aparelhos mostram o que o sistema quer. Aqui nesse mundo, nada precisa ser verdade. Eles precisam fazer a prova e eles precisam fazer as pessoas verem o funcionamento, verem o resultado. Então, em nossos corpos, o resultado serão doenças ou curas. Né? Nós nunca fomos para sermos doentes. Eles inventaram isso e depois falam que a gente fica curado, mas na verdade a gente não se cura nunca mais aqui dentro desse mundo, porque volta e meia você está com resfriado, você está com algum problema e você está com uma depressão, as pressões, lembram? Alguma coisa vinda de pressões. Um monte de outras doenças com nomes diferentes também vêm dessas pressões. Olha, aqui nesse vídeo eu estou falando assim rapidinho, cortando um monte de coisa, sem detalhar direitinho, mas vocês têm vídeos meus antigos que eu fiz bem detalhados, ok? Então, esse outro mundo de coisas que eles inventaram, que eles colocam uma verdade
que o sistema fixou para o corpo, depois os satélites, né, em volta disso, e você tem que conhecer todos esses satélites. E esses satélites são para confundir, para complexar, assim é o sistema com tudo dele. Ele não dá nada claro, simples, porque senão você mesma cuida de você, você mesmo sabe o que fazer, e o corpo não é seu, é dele, então ele pode falar as mentiras que ele quiser, ele pode complexar, mesmo que não era isso, eles disserem agora, se você comer morango, você vai ficar jovem de repente, aí começa a pipocar um monte de gente ficando, porque ele vai ajustar, ele vai dar um acréscimo ali, ele vai adicionar alguma coisa, e a gente fica pensando que isso é natural, é espontâneo, mas são eles mesmos ajustando e colocando, tirando, fazendo essas adaptações na hora que o sistema quer, ele libera isso ou ele retira. Bom, apesar que antes eu não pude levar adiante essa matutação e esclarecimento, e ainda não estou podendo fazer direito, eu tenho certeza que eu deixei bastante detalhes para que essas mentes que estão seguindo a mensagem, elas possam captar, sem dificuldade, que ele coloca. Se ele diz, agora está acontecendo isso, vai acontecer, talvez não com todos, mas com alguns. Porque ele vai fixando de tempo em tempo e depois é só apreciar como é que a gente vai se safar de tudo isso. Dependendo do seu histórico, você vai ter mais problemas do que outros que têm um histórico de cuidado e até mesmo uma situação financeira melhor. Há pessoas com situação financeira boa e não cuida do corpo, certo? Mas, de qualquer maneira, se ele ficar doente, ele vai ter dinheiro para cuidar. Na hora que a bolha estourar e ele tiver um grande prejuízo na saúde, mais do que os mais pobres. Falando de mim, e porque combina comigo, eu sempre optei pela onda que possa estar mais próxima do natural. E o que for que eles derem como saudáveis, que não haja o sofrimento e o estresse da morte dos animais, ok? Mesmo que toda a natureza agora que conhecemos seja a natureza do sistema, do falso sistema que ele criou para as pessoas vivenciarem a falsa humanidade, a natureza espontânea, aquela que a mensagem explicou e que ela servia aos corpos que estão aqui com vidas dentro do jogo, ela foi corrompida e destruída por eles. Ela era do desenho da parte daqueles que estavam aqui antes desse sistema ser implantado, antes deles inventarem as historinhas dos livros, deuses e toda essa prisão pelos livros, pela escrita, pela palavra. Esses deram uma natureza livre, era uma natureza que cuidava daqueles que estavam já aprisionados aqui dentro. Então, foram eles que foram colocando as coisas boas e quando eles colocavam, o sistema vai lá e vai corrompendo, corrompendo, corrompendo. E mesmo que fosse o sistema que construiu alguma coisa bonita, ele constrói para ir corrompendo, porque ele é um desgastador. Ele é aquele que retorce, que força a destruição, ele corrompe. Ele não permite que fique aquilo para sempre. Tem resquícios da natureza espontânea, mas está bem escondida. Não sei se vocês gostam de ouvir isso, mas eu poderia dizer para vocês que devem procurar sempre o que esse sistema der de mais saudável. Mas se no momento ainda vocês não conseguirem ser vegetarianos, então tenta optar por uma alimentação saudável, com uma alimentação mais natural do que mais carnes, ou leites, queijos e todos os derivados. Até mesmo os pães. Procurem fazer os pães mais saudáveis. Quando eu faço meus pães em casa, vocês podem ver aqui nessa foto, se eu comê-los, eu não me sinto mal. Mas quando eu estou estressada, que pode acontecer muitas vezes, eu como pão da padaria, e isso me faz ficar entupida no rosto. A via respiratória e os meus olhos, não sei porquê, lacrimejam, meu nariz começa a entupir, o ouvido começa a dar problema, o estômago e o intestino ficam mal. Pode ser que não haja uma relação, né, entre o pão e essas coisas, mas acontece, está conectado. E é uma coisa estranha, porque a farinha da Alemanha, os produtos, né, que vendem aqui,
tem menos venenos do que os que são oferecidos aí no Brasil. E, no entanto, eu sinto tudo isso. Como pode? Bom, eu respeito o meu corpo. Eu sei que ele está sendo meu temporariamente. Ele pertence ao jogo. Por isso, quando a gente vai embora daqui, não podemos levá-lo. E também não podemos levar daqui, como eu já expliquei para vocês, os assuntos, as crenças do sistema. As coisas materiais as pessoas sabem que não podem levar com elas, certo? Ninguém vai embora daqui levando nada. Mas as pessoas saem daqui levando muita coisa. As coisas piores do que se levasse o corpo delas, que são as crenças, os assuntos do sistema, e isso mantém elas em outras camadas, outros níveis, moradas e reinos do sistema. Bom, vamos sair desse tema porque são de outros vídeos, ok? Eu preparo esse pão que vocês estão vendo aí na foto com aveia, sementes, temperos, e eu sempre invento alguma diferença aqui e ali, e mesmo quando estou com muita fome, eu corto eles bem pequeno e vou comendo aos poucos, para não sobrecarregar o meu corpo, né, os órgãos. Sendo pequenas porções, mesmo que eu coma ela picadinha várias vezes ao dia, fazendo o corpo trabalhar, ele está trabalhando menos, ele não está sendo esforçado com aquele estômago pesado, cheio de comida para moer, para trabalhar, para separar. E eu também não bebo muito líquido de uma vez, eu vou bebendo em pequenos goles, em pequenas porções de água. Mas eu disse no café da manhã que você poderia tomar 350 ml de chá. Isso é porque ao começo do dia você estava com a barriga vazia, você pode tomar. Só que se você for trabalhar e sair, isso não pode valer para você, certo? Mas se você estiver em casa, faça isso. E isso não é uma regra. Você pode tomar 150 ml, 100 ml de chá, o leite vegetal, ou suco de limão, suco de cenoura, laranja, ou a fruta que quiser. Vamos adiantar, chegou a hora do almoço. Eu não almoço. Ainda mais com essa percepção de tempo curto, por que a gente iria continuar comendo 3 vezes ao dia? É um absurdo. E também a gente tem que lembrar que com a idade a gente não deve comer a mesma coisa. Por que a gente fica gordo demais e incha? Porque nós estamos nos alimentando como quando éramos adolescentes ou crianças. Alguns jovens ainda comem quando eles tinham 10, 12 anos, aqueles doces, aquelas coisas. Adultos comendo quando eles eram jovens, que tinham outro metabolismo, que o sistema fixou isso. Todas essas coisas a gente tem que pesar. O corpo não é nosso, é por isso que a gente não sente que ele envelheceu. A mente, ela não reconhece a velhice, porque é uma coisa do sistema, é a implantação dele. Assim, a gente nunca se sente velho, nós somos eternas crianças. Crianças, mesmo quando está percebendo o mundo, a mente está ficando adulta, entre aspas, porque é uma liberação, né, do corpo, que aí a mente consegue com ele captar outras coisas, parece que aí você ficou adulta, porque não existia essa coisa de corpo antes. Criança, jovem, tudo isso aí é uma manipulação do sistema. E antes não tinha nem a velhice, era crianças, jovens. Aí depois ele fez a desconstrução da juventude, desconstrução da saúde e tudo mais, né? Bom, voltando, eu não sinto fome e aqui na Alemanha as pessoas também não tinham esse hábito de comer 3 vezes como no Brasil. Eu como 2 vezes e faço pequenos lanches e belisco outras coisas pequenas como amendoins, a fruta, alguma coisa assim. E tem algo que eu faço errado do que o sistema ensina. Eu sempre sinto fome à noite. Eu percebi que essa fome que eu como durante o dia não é uma fome verdadeira também minha. É uma fome de hábitos, né? Está dentro da mente, que pela manhã a gente tem que comer, depois na hora do almoço tem que comer. Sabe, eles conseguiram influenciar e convencer as pessoas que elas precisavam de comer dessa forma. E essas explicações também estão em outros vídeos. E por isso, quando eu mantenho o meu corpo sem comer no horário que todos foram habituados a comer, eu fico melhor, porque não é essa fome real. Essa fome desse hábito, quer dizer, uma fome falsa também. Aí daí à noite, aí sim, vem aquela fome maravilhosamente sinalizada pelo corpo. Estranho, não deveria fazer isso. Mas quem disse que nossos corpos estão funcionando normalmente? Não estão. O clima não está correto, o céu nosso não é mais o mesmo, nosso sol já não é mais o dourado, é o branco, que eles dizem que sempre foi o sol branco, e tantas outras diferenças. As pessoas, os sentimentos, os hábitos, os relacionamentos.
a forma física humana está mudando, tudo está mudado. Então, por que o nosso corpo continuaria sendo a mesma coisa se os nossos corpos não são nossos? Eles vão adaptando, vão reajustando, vão fazendo o que eles quiserem, porque eles querem desafiar a gente. Como é que vocês vão sair dessa? Vocês vão perder o tempo de vocês aqui no jogo só tentando cuidar desse corpo, porque algumas pessoas passam a vida aqui tentando perder peso. Outras lutando contra doenças autoimunes. Isso é a coisa mais monstrenga que eu já vi. Autoimune. Nessa época que eu fui atacada quando eu quis falar sobre nutrição, existem nutrientes de verdade, e eu queria falar sobre essas doenças autoimunes, né? Como o corpo pode atacar o próprio corpo, né? Como eles explicam, e quando eles explicam faz todo sentido. E se eu explicar, talvez não vai fazer sentido se você tem toda essa bagagem desses assuntos, e você acredita, e você aceitou. Então tem que ser uma pessoa que já está acostumada com meus vídeos, para ela não se sentir mal com os meus temas, ok? Então eu ficava preocupada quando eu comia à noite e vinha aquela fome. Eu tenho que comer, porque se eu não comesse, depois eu ficava na cama virando para lá e para cá com fome. E eu ficava preocupada. Ai, puxa, é tão tarde, meu corpo vai ficar pesado. Mas como eu disse, se eu não comesse, eu não dormia direito. Então eu comia. E se eu não estou estressada, eu como pouco. Por exemplo, um pedaço de bolo que eu costumo fazer para mim mesma. Porque quando eu como bolo de supermercado eu passo mal, eu corto ele em 3 pedaços, porque tem açúcar. Meu corpo não lida bem com açúcar demais. Eu tenho diarreia, eu fico muito mal quando eu como açúcar. Eu preciso tomar cuidado. O único açúcar que não me faz mal é o açúcar das frutas. Eu posso comer fruta, não acontece nada comigo. Sempre, desde criança, eu comia muita fruta. Eu era devoradora de frutas. Acho que é isso, ele tem aquela memória das frutas. Ela não me faz mal, mas eu não tenho mais as frutas. A jaca tem gosto de peixe, porque vem misturada. As mangas vêm toda preta, roxa, não tem sabor de manga. Nada que eu compro aqui realmente tem aquele sabor. Às vezes acontece de eu comprar abacaxi, ele tá doce, a melancia só tem água, não tem açúcar, não tem gosto de melancia. É tudo assim os alimentos agora. Eu vejo alguns jovens turcos comprando as melancias e todos os dias eu vejo eles comprando as minhas melancias e eu compro ali junto com eles. A minha melancia eu como e falo, não tem gosto, não tem nada. E como é que essa gente continua comprando a mesma melancia? No dia seguinte eu vejo eles pegando aquele montão de melancia levando. Eu já até estudei como comprar a melancia certa e tal. E as minhas não têm gosto. E eles não sentem, não são as mesmas pessoas, não estão vivendo a mesma realidade, as mesmas situações. O sistema está dando um jeito de que, para eles, o corpo vai sentir sabor, mesmo que essas frutas para mim não tenham sabor, alguma coisa tem aí. Para uma mente que está acostumada a acreditar só no mundo do sistema, vai, que loucura essa mulher, mas aqui tudo é possível. É um mundo que você acha agora que não é possível, daqui a pouco o sistema já está tornando realidade. O meu perigo é falar porque ele adora tornar realidade tudo que eu falo, menos as coisas boas. As coisas boas ele só deixa acontecer se ele colocar para algum personagem dele fazer, realizar, dizer que criou, inventou, intuiu. É dessa forma. Pois é, e também não é todas as noites que eu ficava com aquela fome, aquela coisa de comer. Tem dias que eu fico parecendo que eu estou barrada. Eu estou estacionada, eu estou dentro do corpo, eu quero fazer coisa, eu estou me sentindo presa. E isso me causa fome, porque eu não estou conseguindo me movimentar e utilizar meu corpo como eu quero, de fazer as coisas. Ou quando eu estou com ele movimentando e estou bem, o tempo parece correr muito rápido. Ah, aquela percepção de tempo horrorosa do compromisso ou qualquer outra coisa vai influenciar. Ele nunca me deixa estar no equilíbrio. Ele não quer a gente equilibrado. As pessoas que conseguem ter mais esse equilíbrio são aquelas que estão com dinheiro ou aquelas que estão mais dentro do sistema, aceitando o mundo dele. Por isso que as pessoas muito ricas, elas não se importam em ir contra o sistema, destruir o sistema, nada, porque elas precisam desse sistema, elas vivem dele, elas têm o dinheiro delas, por quê? Porque elas conseguiram alguma coisa desse sistema que favorece a elas, certo? As pessoas que mais sofrem aqui são aqueles da classe média, fica no meio,
e aquelas que estão bem lá para trás, DPTs, deixada para trás em tudo. Mas isso não quer dizer que aquelas que ficaram lá para trás são infelizes. Tem algumas que vivem ali no meio da simplicidade, do nada, sem reclamar, e já aqueles outros que estão lá atrás no DPT e querem um mundo sistema de coisas materiais, esses vão sofrer mais, porque eles estão brigando com eles, querendo algo que o sistema vai cobrar muito caro dele. É mais fácil, então, se você ficou DPT, não está na rua, dormindo no chão, embaixo de ponte, mas você está numa fazendinha, num sítiozinho ali, pobre e tal, no interior, é melhor esse do que o DPT que está ali nas cidades, nos grandes centros, sendo humilhado, sabe? Vocês entendem? Eu não preciso explicar tudo isso porque eu já falei em outros vídeos. E a classe média também. Os mais ricos, eles têm possibilidade para tudo, mesmo quando eles são os ricos da massa e eles estão sendo atacados também, eles vão ter mais dificuldades financeiras, os negócios deles vão subir, vão descer de verdade, não vai ser só historinha, vai ter gente doente na família, uma hora eles vão estar muito bem, outras horas não. Isso vai acontecer com os ricos da massa e ainda assim, eles não irão contra o sistema, eles vão contra aquilo que o sistema ensina eles a irem contra, colocando outros personagens, incentivando contra a política, contra o sistema financeiro, alguma coisa assim, mas não contra o sistema como eu faço. O sistema verdadeiro, não esse sistema dentro de sistema, dentro de sistema, dentro de sistema, mas o sistema verdadeiro para a liberdade humana total e geral. Bom, voltando para mim, eu não conseguia dormir. Então, eu me movimentava também no cross trainer, quando dava, eu tava com fome e comia, me sentia culpada, eu ia pro cross trainer e andava também pela casa, me movimentando. De alguma forma eu tentava me movimentar, levantava as pernas para cima, para baixo, fazia movimentos de quando a gente é bebê, sabe? Você deita na cama e lembra, quando eu era bebê, o que eu fazia? Olhar para minhas mãos, para minhas pernas e puxar a perna para cima, para baixo. Esses movimentos, eles são saudáveis para o nosso corpo. Imagina você dentro do útero da sua mãe, aí você faz a posição de feto, depois você... Imagina isso tudo, feto, bebê, criancinha, adolescente, esse ritmo. E vocês vão ver que o corpo gosta dessas lembranças, desses movimentos. Movimentos. Eu tô comendo todos os S's hoje. E o que eu fazia quando eu sentia que comia muito? No dia seguinte, me vem imediatamente aquilo, eu tenho que limpar. Eu tenho que repor o que faltou e retirar aquilo que foi demais, o excesso. E não ficar com raiva de mim. Vocês também não devem ficar com raiva de vocês quando acontecer essas coisas. Isso é uma coisa muito boa da gente fazer. Não ficar com raiva. Temos que ser generosos conosco. Porque aqui eles não são generosos com a gente. A não ser que você esteja pagando por algum profissional nosso ou profissional deles. Fora isso, se você não gostar de você, se você não cuidar de você, você está sozinho. Ninguém vai fazer isso por você. O seu corpo não te agrada? Passa a gostar dele, porque os corpos de outras pessoas que estão lindos, cheios de coisa, também não são delas. E elas vão ficar doentes, elas também vão apodrecer e vai acontecer um monte de coisas. Hoje elas estão lá saudáveis, se elas forem de humanos que participando no jogo, sendo marionetados e vivendo no esquecimento, vai acontecer. Não sai nenhum humano daqui vivendo feliz para sempre até o final. Vai acontecer alguma coisa, vai ter aquelas oscilações na vida deles, doença, problemas, tédio, estresse, pressões, abandono de alguma coisa, faltas de muitas outras coisas. Não preste atenção ao que as pessoas têm de mais ou a mais. Preste atenção que, sendo eles humanos, eles também vão passar por dificuldades, porque nós somos todos aqui usados, não tem ninguém aqui que está paparicado. O sistema pode paparicar aqui um pouquinho se você está fazendo as coisas ruins que ele quer, mas isso não quer dizer que ele não ama nenhum de nós aqui, preto, branco, gay, hétero, criança, adulto, bebê, ninguém é amado, nem animais, nem humano, nada. Estamos aqui para sermos jogáveis, para sermos jogados. Como assim jogados? É como jogo, não tem aqueles personagens não jogáveis? Os NPCs. Nós estamos aqui para sermos jogados por aqueles que nos assistem e aqueles que puxam nossas cordinhas. Se você não quer
ser jogado de maneira errada, você tem que resistir o quê? Às tentações. E para isso ele te dá os desafios, para ver as suas reações. Eles querem as nossas cenas, as nossas reações. Tudo aqui dentro, eles estão esperando nossas reações, que são os nossos comportamentos. E antes de você dar o comportamento, o que você vai ter primeiro? Crenças, ideias, pensamentos, formando atitudes. Ok, então é isso. Não fiquem com raiva de vocês nunca. Isso é a melhor coisa. E ajude o corpo dando a ele tempo para ele funcionar sem estar sempre sobrecarregado com alimentos dentro dele. Ele precisa de tempo para processar tudo isso. É a mesma coisa de uma fábrica. Ela precisa de tempo para a limpeza das peças, não é? Senão não funciona nada direito. Se conseguir, faça jejum de horas. 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, vá aumentando o que você puder. O dia que não conseguir, tudo bem. E sempre prestem atenção aos sinais dos corpos de vocês, os bons ou ruins, aqueles que vêm confusos ou aqueles sinais que são seguros, que estão te dando a informação já aberta, toda certa para você não ter dúvidas, ok? Por mais que a gente olhe no espelho e pense, esse aqui sou eu, nós não conhecemos nosso corpo interno. E mesmo do lado de fora, a gente não conhece direito. As pessoas não sabem direito nem como tratar a própria pele. Se nossos corpos fossem nossos, eles nos obedeceriam. Ninguém iria te dizer como ele funciona. Vocês não sabem nada dos corpos de vocês, eu não sei totalmente sobre o meu corpo. Nós não conhecemos nossos órgãos direito. Se eles não contassem, ou se humanos já não tivessem visto humanos mortos com as tripas para fora, corpo aberto, exposto na rua pela morte ou de alguma maneira, ou corpos de animais, etc., ou se não tivesse havido médicos para abrir corpos e pesquisar pelas maldades da vida do mundo insano, né? E cruel, sempre houve muitas crueldades sendo mostradas, não teríamos visto como é o corpo humano por dentro. Mas o funcionamento dele é como o computador, que eles nos dizem, aqui está o aparelho, e essas pecinhas minúsculas aqui, que eu já mostrei nos vídeos antigos, dizendo que parecia uma cidade, depois eles começaram a copiar isso, essa minha ideia de que as peças dos computadores parecem uma cidade, olhando de cima. Podem procurar meus vídeos. E dizem que é por ali que tudo funciona e que os fios também passa por debaixo do oceano levando informação, tantas coisas, gente, que a mensagem já explicou para vocês. É a parte mágica da tecnologia. O corpo humano é também. Ele tem aquela parte que você vê funcionar, como o coração tá batendo, né? Uma válvula ali, tal. E tem outras coisas que eles falam, como a nutrição, uma coisa louca. Uma coisa bem maluca, mas o sistema gosta de complexar. Tudo nele tem que ser complexo para que as pessoas comuns não consigam saber, dependam deles. Dependam dos livros, ou dos seus personagens, ou os nossos profissionais que leram livros desses personagens para poder entender. Assim, se os corpos fossem nossos, nós saberíamos o que fazer. E nós tivemos essa chance de saber como era o corpo por dentro, de que tínhamos esses órgãos, devido às muitas crueldades que foram mostradas, né, para a gente nos cenários que pisamos, desde que o desafio de carne comendo carne e corpos com órgãos, que antes não tínhamos corpos com órgãos, e esses corpos parasitando uns aos outros foram colocados no jogo para desafiar os originais. Nós todos somos parasitas, humanos também. Todos aqui dentro são parasitas. Humanos também parasitam a vida de animais e parasitam uns aos outros pelas dependências assexual, para trazer mais participantes no esquecimento para o jogo, e também porque colocaram de um jeito que a gente não consegue viver só. Nós precisamos dos outros. Prestem atenção à cria humana. Os filhotes, as crias dos humanos são frágeis. Percebem que não éramos parte real da natureza, mas estamos sendo parte da natureza. Estamos aqui como animais também. Mas se olharmos para os nossos corpos sem a cegueira que o sistema nos deu, nós começamos a pensar: o que está vendo aqui?
O que é que eu estou sendo realmente? Lembram das minhas postagens e vídeos explicando sobre nossos corpos não serem desenhados para dormir? Pois, nós não temos posição confortável com essa cabeça redonda. Vocês se sentem seres bonitos? E vocês, quando olham para outros humanos, vocês percebem eles sendo belos, bonitos? Qual o rosto mais bonito? Qual a pessoa que tem os semblantes mais suaves, humanos, tal? Mas não somos seres bonitos. Se vocês prestarem atenção com a mente livre, nós somos uns palitos, nós somos umas varas ambulantes. Todos os animais de 4 e nós andamos eretos. Mas isso não quer dizer que é porque nós somos melhores, mais bonitos que outros animais. Na verdade, nós somos feios. Olhem nossa sobrancelha. Vocês vão rir agora, mas eu sempre achei as sobrancelhas muito ridículas. Por que esses riscos? Ah, tá, tudo bem, tem a justificativa que eles dão. Outra coisa, homens com mamilos. Eu até conversei com o pessoal do grupo sobre esses assuntos. Por que homens têm que ter nádegas iguais às mulheres? Por que homens têm que ter o mesmo? Parece que foi assim, uma forma ali feita, aí reaproveitou, sabe? Ah, então vamos puxar aqui, virou um homem, puxou ali, virou uma mulher e tal. Nem para fazer desenhos diferentes. Não, é só reaproveitamento. Ficou mais fácil, sabe? Sabe quando pega um carro, é o mesmo motor, mesma coisa, ele só coloca uns acessórios diferentes. Puxa, eu já estou mudando de assunto. Mas eu já conversei muitas dessas coisas loucas com o pessoal que participava dos meus grupos. Também sobre os animais que eles falam, olhem, novas espécies, e você vê que são apenas acréscimos de acessórios, sabe? De novidades naquele animal que já parecia com outro animal. Não tem nada assim original, é o que eu falei, ele rouba e depois ele monta e depois vai fazendo aquele Frankenstein. O sistema todo é um Frankenstein, é retalhado, então ele vai misturando uma coxa de retalho, e os animais também são. Aí parece, você lembra, esse animal parece com aquele outro animal, com aquele outro animal, com aquele outro animal. E outra coisa, você reconhece, você sabe que se eu fizer um desenho, a pessoa vai reconhecer o meu desenho pelos meus traços e outra pessoa também. Então, a gente reconhece aqui no sistema o roubo de desenhos por causa dessa mistura que ele fez para construir as espécies, os corpos. É bem complexo para a mente que está pensando como os humanos devem pensar que o sistema colocou, mas um dia eu vou parar para poder mastigar bem isso para vocês entenderem. Ele é muito pérfido, todos eles que estão aqui sabem como isso funciona. Eles nos enganam de uma maneira horrorosa mesmo, mas a gente pode debulhar, esmiuçar tudo isso, trazer à tona e acabar com essas crenças, essa coisa de nos enganar com a ideia de que nós somos lindos, perfeitos, maravilhosos. Nós éramos quando não estávamos aprisionados dentro desse sistema, cheios de crença, acreditando e deixando de experimentar de verdade esse espaço existencial. Só eles estão usufruindo, só eles estão levando vantagens. Ah, mas do jeito que eles entram aqui, é realmente divertido esse jogo. Eu também gostaria de entrar aqui, como eles podem entrar, ser o que eles quiserem o tempo todo e se divertir pra caramba. Mas não, nós estamos sendo obrigados a entrarmos no esquecimento para fazermos a alegria deles, para deixarmos eles se divertirem. Então, se vocês não querem isso, gente, abram a mente de vocês, mas não do jeito que eles ensinam. Abra a mente de vocês e tome crenças do sistema. Não, abrir a mente para tirá-las, para poder ver com os olhos mentais livres de vocês, ok? O vídeo já está com 1 hora. Vamos deixar o restante para uma segunda parte. Fiquem todos bem, cuidem de vocês com amor. Até o próximo. Jetzt die Bahai.